Caros amigos e amigas que buscam um propósito maior, que enfrentam as batalhas do dia a dia com um coração sedento por mais de Deus. Eu sei, a vida adulta nos joga em um turbilhão de responsabilidades, decisões difíceis, muitas vezes, em um mar de incertezas. Talvez você esteja questionando seu propósito, sentindo-se perdido em meio a uma crise financeira que parece não ter fim, ou até mesmo passando por um deserto espiritual, onde a voz de Deus parece distante e as promessas, meras miragens. O desânimo é um hóspede indesejado que insiste em se sentar à nossa mesa, nos fazendo duvidar de tudo aquilo em que acreditamos, até mesmo da nossa capacidade de superação. É fácil olhar para o espelho e não reconhecer a pessoa de fé que um dia sonhamos ser, sobrecarregados pela ansiedade e pela frustração de metas não atingidas, ou pior, pela sensação de que estamos falhando em nossa jornada espiritual. Essa busca incessante por paz interior e um alinhamento com a fé é uma trilha árdua, mas ela não precisa ser solitária ou desesperançosa. Muitos de nós, em algum momento, nos pegamos perguntando: será que as promessas de Deus realmente se aplicam a mim? Elas são para os escolhidos ou para os santos, não para alguém que luta tanto como eu. É uma pergunta legítima, nascida da dor e da pressão que a vida impõe. Mas a verdade é que, no centro de todas as nossas inquietações, existe uma rocha inabalável, o caráter de Deus revelado em suas promessas eternas. Pessoas como José, por exemplo, um jovem hebreu que experimentou a traição de seus irmãos, foi vendido como escravo, injustamente acusado e lançado em uma prisão egípcia, passou por provações que desintegrariam a fé da maioria. No entanto, Gênesis 39, 2 e 21 nos diz repetidamente: o Senhor estava com José. Isso não significou que ele foi poupado da dor ou da injustiça. Significou que, mesmo nos calabouços mais escuros da vida, a presença de Deus era uma realidade palpável, um fundamento que o sustentava. Sua história não é sobre a ausência de problemas, mas sobre a constante e imutável presença divina no meio deles. De igual modo, o próprio Davi, em seus salmos, ecoou essa profunda verdade: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. É esse fundamento sólido, a promessa inabalável de que Deus nunca nos abandona, que serve como nossa primeira e mais vital âncora. Mas como, você pode se perguntar, essa verdade milenar de um Deus que esteve com José e Davi realmente se traduz e muda o meu dia a dia hoje, enquanto eu lido com as minhas próprias prisões e desertos existenciais? É justamente essa questão central, como a promessa de que Deus nunca te deixará nem te desamparará, Hebreus 13, 5, se manifesta na turbulência de uma crise financeira, na paralisia da dúvida sobre o seu propósito, ou na aridez de um deserto espiritual. Para o homem ou a mulher, cristãos brasileiros que nos assistem, essa não é uma teoria, é uma necessidade urgente. Se você está enfrentando uma enxurrada de boletos, a presença de Deus não é um passe mágico que os fará desaparecer. Não, a aplicação contemporânea dessa promessa significa que Ele está presente na força que você encontra para buscar uma solução, no discernimento para fazer escolhas difíceis, no conforto que acalma a ansiedade que tenta roubar o seu sono. Significa que, mesmo quando a conta está zerada, a esperança não está, porque o provedor está ao seu lado, sustentando-o. Para quem busca um propósito, essa promessa se traduz em uma bússola interna. A presença de Deus com você é o seu propósito primordial. É Ele quem guia seus passos, quem abre e fecha portas, quem inspira ideias e conexões, mesmo que o caminho ainda não esteja completamente claro. Reconhecer sua mão significa perceber que Ele opera nas pequenas providências do dia, na força renovada para levantar após um revés, e até mesmo no silêncio aparente, onde a fé é forjada. Vivemos em uma cultura que nos empurra para a autossuficiência e o isolamento, mas a verdade bíblica nos convida a uma profunda dependência, a um relacionamento onde a presença divina é a maior garantia de que não estamos sozinhos, não importa o quão difícil o terreno se apresente. Não é sobre Deus resolver todos os seus problemas instantaneamente, mas sobre Ele estar com você em todos os seus problemas, transformando a maneira como você os enfrenta e fornecendo a paz que excede todo entendimento. Mas saber que Deus está conosco é apenas o começo, a fé não é estática. Então, como transformamos essa fé em ações concretas que nos movem para frente, alinhando-nos aos seus propósitos para as nossas vidas? A fé, para ser viva, exige movimento e intenção. Se sabemos que Deus está conosco, a pergunta natural é: como viver essa presença de forma ativa e transformadora? Não se trata de uma fórmula mística, mas de passos práticos, realistas, que nos enraizam nessa verdade. Primeiro, pratique a consciência ativa. Comece o dia agradecendo por algo, por menor que seja.
É um exercício de reconhecer a mão de Deus nas providências diárias, desviando o foco do que falta para o que Ele já concede. Segundo, estabeleça a oração constante, não como um monólogo formal, mas como um diálogo genuíno e contínuo. Fale com Deus sobre seus medos mais profundos, suas esperanças mais ousadas, suas frustrações e suas alegrias. Ele está presente e anseia por essa comunhão. Terceiro, mergulhe na leitura bíblica. A palavra é a voz de Deus. Ao lê-la, você não apenas busca conhecimento, mas permite que o Espírito Santo revele direcionamentos, conforto e sabedoria específica para a sua vida. E quarto, cultive a comunidade. A fé é vivida em conjunto. Não se isole. Partilhe suas lutas e vitórias com irmãos e irmãs em Cristo, onde vocês podem ver Deus através uns dos outros, encorajando e sendo encorajados. Esses passos não são um atalho para uma vida sem desafios, mas ferramentas para nos mantermos firmes enquanto Deus cumpre a sua segunda promessa inabalável: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Esta promessa não significa ausência de obstáculos, mas a certeza de que há um propósito maior desdobrando-se, e que cada passo, mesmo os tropeços, está sendo usado por Ele para o seu bem. Não nos é prometido um mapa detalhado da vida, mas a garantia de que Ele nos guiará, passo a passo, em direção ao futuro que Ele designou. No entanto, mesmo com o conhecimento da presença de Deus e a convicção de seus propósitos, a jornada da fé está longe de ser uma linha reta. Haverá momentos de tropeço, de falha, e é justamente nessas horas de vulnerabilidade que nossa fé é verdadeiramente posta à prova. Ainda me lembro de um período da minha vida em que a segunda promessa, a de que Deus tem planos de esperança e um futuro para nós, parecia uma ironia cruel. Eu estava em uma transição de carreira, sentindo que os anos de investimento não estavam me levando a lugar algum. A dúvida de propósito era esmagadora, e a crise financeira batia à porta, criando uma pressão que me impedia de enxergar qualquer plano de Deus. Eu orava, lia a palavra, mas as respostas não vinham no meu tempo ou da maneira que eu esperava. Confesso que falhei muitas vezes nesse processo, tentei forçar portas, segui conselhos de atalho, e acabei mais frustrado e endividado. Houve noites em que a ansiedade era tão grande que eu mal conseguia dormir, questionando não apenas minhas escolhas, mas a própria fidelidade de Deus. Essa experiência me ensinou que o propósito de Deus nem sempre se alinha com o nosso cronograma ou com as nossas expectativas imediatas de sucesso. Meu testemunho não é sobre uma ascensão meteórica e sem problemas, mas sobre a luta honesta para confiar que, mesmo nas minhas falhas e nas minhas próprias tentativas de ajudar a Deus a cumprir seus planos, Ele estava trabalhando. Foi um período de desconstrução, de humildade forçada, onde tive que largar o controle e reconhecer que o propósito dele se revelaria, muitas vezes, através dos próprios obstáculos que eu tanto queria evitar. A verdadeira vitória não foi a ausência de crise, mas a capacidade de, no meio dela, manter a fé de que Deus estava, sim, cumprindo seus planos, de uma forma que eu não podia ver ou entender naquele momento. E foi exatamente essa constatação que me levou à compreensão da terceira e mais abrangente promessa de Deus. Minha jornada, e a sua, está repleta de altos e baixos, de momentos de clareza e de profunda escuridão. Mas em meio a tudo isso, existe uma âncora que nos mantém firmes, uma promessa que engloba todas as outras e nos dá a segurança de que, não importa o que aconteça, não estamos à deriva. E é essa terceira e talvez a mais poderosa das promessas de Deus que nunca falham, a promessa de sua própria fidelidade. Aquele que começou boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1:6. Esta é a âncora que nos prende firmemente, a rocha sobre a qual todas as outras promessas se apoiam. A fidelidade de Deus não depende do nosso desempenho impecável, da nossa compreensão perfeita ou da nossa capacidade de nunca duvidar. Ela emana do seu caráter imutável, da sua essência. Ele é fiel porque Ele é Deus. Isso significa que, se você está duvidando do seu propósito, se a crise financeira o está afogando, se o seu espírito se sente exausto e fraco, a fidelidade de Deus permanece como um farol inextinguível. Ele começou uma boa obra em você no momento em que você o buscou, e Ele é completamente comprometido em levá-la à perfeição. Essa promessa não é um incentivo para a passividade, mas um poderoso encorajamento para persistir. Significa que, mesmo quando você falha nos seus passos práticos, mesmo quando o testemunho da sua própria jornada parece mais uma história de tropeços, a fidelidade de Deus o cobre. É Ele quem o levanta, quem o perdoa, quem o restaura. Você não está sozinho na sua jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual. Aquele que o chamou é fiel,
e Ele não o deixará no meio do caminho. Portanto, ancore sua esperança nessa verdade. Deus é fiel para cumprir todas as suas palavras e promessas. Confie que o mesmo Deus que esteve com José na prisão, que guiou Davi no deserto, e que tem planos de esperança e futuro para você, é fiel para completar a obra que Ele começou em sua vida. Permaneça firme na sua palavra, viva conscientemente sua presença e confie na sua fidelidade inabalável. Que essa esperança renovada impulsione você a viver cada dia com mais fé, propósito e paz, sabendo que você está nas mãos do Deus que nunca falha. Se você recebeu algo de Deus hoje e sentiu sua fé renovada, eu te convido a se inscrever no canal para mais mensagens como essa, e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa esperança. Que a fidelidade de Deus te guie e sustente todos os dias da sua vida. E é exatamente nesse ponto de nossa jornada, onde a fragilidade humana e a grandiosidade divina se encontram, que a verdadeira esperança se acende. Quando olhamos para as imperfeições de nossa fé, para os momentos em que nos sentimos pequenos ou falhos, a Escritura nos convida a erguer os olhos. Não para um otimismo vazio ou uma ilusão temporária, mas para uma rocha inabalável de verdades que sustentam a alma em meio a qualquer tempestade. Nós exploramos juntos o que significa ter um Deus que promete jamais nos abandonar, que garante a provisão para nossas necessidades mais profundas, e que, acima de tudo, trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam, mesmo quando a nossa perspectiva nos trai. Estas não são meras sugestões divinas, mas pactos firmados com a própria essência de quem Deus é. Pense em Isaías 40:8, que nos assegura: a erva seca e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Em um mundo onde tudo é efêmero, onde tendências vêm e vão, onde até mesmo nossos sentimentos mais fortes podem se esvair, ter promessas eternas é o maior tesouro. É a âncora que nos mantém firmes quando as correntes da dúvida tentam nos arrastar. É a luz que brilha mais forte na escuridão mais densa. As crises financeiras podem abalar nossa segurança material, as dúvidas de propósito podem obscurecer nosso futuro, e as batalhas espirituais podem nos deixar exaustos, mas a fidelidade de Deus é uma constante que ultrapassa qualquer variável humana. Ele não é um homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele diria e não faria? Ou falaria e não cumpriria? Números 23:19. Esta é a base da nossa fé, a certeza de que as promessas que ele fez são tão reais e duradouras quanto ele próprio. Portanto, eu te convido, neste momento de reflexão final, a reafirmar sua fé nessas promessas inabaláveis. Se você chegou até aqui, é porque algo em seu coração anseia por essa verdade, por essa solidez. Que tal levarmos isso para o próximo nível? Se este vídeo tocou seu coração e você deseja continuar a aprofundar sua jornada de fé, a explorar mais sobre como viver uma vida plena e com propósito alinhada aos princípios bíblicos, eu te convido a deixar o seu like neste vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua perspectiva e fortalecer sua caminhada. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir estas palavras de esperança. Deixe seu comentário nos dizendo qual promessa mais ressoou com você hoje, e vamos construir juntos uma comunidade de fé e superação. Lembre-se, não importa quão grande seja a sua montanha, ou quão profunda seja a sua dúvida, as promessas de Deus são maiores, mais altas e mais profundas. Elas são o combustível para sua perseverança, a razão para sua esperança, e a garantia de sua vitória. Que a paz que excede todo o entendimento guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Continue a buscar, a confiar e a descansar na verdade imutável de um Deus que cumpre cada palavra. Ele é fiel, e suas promessas nunca falham.